Olá, estamos começando mais um Dia a Dia com Deus. E como o nome do programa diz, nós queremos mostrar a você como é possível viver cada momento das nossas vidas aprendendo com Deus a superar todos os nossos desafios. Essa semana nós estamos acompanhando a história de pessoas que sabem muito bem o que é superar cada desafio. Eles são pessoas que possuem necessidades especiais e vencem diariamente desafios que nós nem imaginamos. Hoje nós vamos falar com a professora de Braille Priscila Gomes. Além de vencer suas próprias barreiras, ela ajuda também outros a transpor os seus limites. Aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu me chamo Priscila, eu tenho 19 anos. Eu nasci com uma doença que se chama glaucoma congênito. Ela é uma doença regressiva. No meu caso, ela passou a regredir mais a partir dos meus 10 anos de idade. Eu fui alfabetizada normalmente, eu frequentava uma escola normal e com o passar do tempo, como a doença foi regredindo, eu passei para o método Braille. E foi aí que as coisas começaram a tomar um rumo diferente na minha vida, né? Porque até então eu ouvia falar no deficiente visual, mas no meu caso eu tinha um problema, mas eu tinha uma visão boa. Então eu podia me virar sozinha, eu brincava normalmente com outras crianças. E depois que eu tive nessa última cirurgia que eu fiz, que ela não deu uma rejeição, que eu fiz um transplante de córnea, e deu uma rejeição em 3 meses. Daí eu passei a não enxergar mais como era antes. E com o passar do tempo foi diminuindo cada vez mais. Deus cuida de mim. É que eu tive que mudar o meu jeito de pensar, sabe? Eu nunca me preocupei, assim, em pedir ajuda. Pra mim era muito complicado ter que ficar dependendo toda hora das pessoas pra olhar alguma coisa pra mim, pra perguntar o que tava passando na televisão, porque eu não gostava, sabe? E pra brincar eu tinha que ficar ouvindo o barulho da bola e eu não podia fazer nada, eu tinha que ficar sentada sempre, aquilo me deixava muito chateada. Daí os meus amigos, eles tinham também o problema e eu comecei a perceber que eu tinha como ser feliz do jeito que eu era naquele momento, do jeito que eu ia ter que ser. Não foi difícil, mas foi sendo superado com o tempo. No meu aniversário de 16 anos, eu resolvi ir pro shopping com os meus amigos. E eu tava começando a andar sozinha na rua ainda, né? De bem que eu comecei a andar de bengala, tudo sozinha, então eu tava bem no início. E a gente entrou no shopping e estavam lavando o chão do shopping. E nisso eu escorreguei, caí, a minha bengala quebrou e estraçalhou inteira no chão. Foi uma vergonha, assim, na hora eu queria me esconder do mundo. Assim. Hoje a minha vida é normal, como de qualquer pessoa normal. Hoje eu vejo que não tem essa barreira, assim, foi um tempo muito difícil, mas hoje eu vejo que as coisas elas podem ser adaptadas e dependem muito mais da gente do que das outras pessoas, porque se isso não partir de dentro de nós, não tem como as pessoas ajudarem a gente. E todo esse tempo, eu comecei a perceber que, apesar de tudo, assim, eu ainda era uma pessoa forte, sabe? Eu sempre tive vontade de ajudar e conversar, e eu pretendo fazer a faculdade de psicologia mesmo. Esse ano eu tô no 3º ano do ensino médio, né? E eu tive que me atrasar um pouco nos estudos por causa de cirurgias que eu fazia, eu tinha que ficar de 3 meses em casa, então eu perdia muita matéria. Olha, eu cantando pra Deus é uma forma de agradecer por tudo que Ele fez por mim, sabe? E por tudo que Ele me deu, porque eu não perdi nada. Hoje eu vejo que eu não perdi nada, eu só ganhei. Que foi o amor dele na minha vida, a família que eu tenho, tudo que Deus me deu em dobro. Ele não me tirou nada, Ele só me deu em dobro tudo que eu sonhei, Ele me devolveu, assim, de uma certa forma. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Existe um tipo especial de pessoa que consegue ver na dificuldade uma oportunidade de fazer a diferença no mundo. Nós vamos acompanhar a palavra do nosso convidado, o pastor Adoniran Melo, que cuida aqui do Ministério de Especiais da nossa igreja, irá nos contar um pouco sobre essa situação em alguns instantes.
A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. Boa tarde, que bom estar novamente com você, aqui na sua casa. Obrigado por me receber. Nesses dias nós temos estudado algumas maneiras especiais de nos aproximarmos de Deus. E para isso nós temos aprendido algumas coisas com algumas pessoas especiais. Hoje você viu o testemunho da Priscila, uma pessoa que venceu obstáculos que para muitas pessoas seria impossível vencer. Mas como ela fez isso? A Priscila, no decorrer da sua vida, da sua história, descobriu uma maneira especial de ver a Deus. E é exatamente isso que nós vamos aprender hoje. Como eu posso ver a Deus de uma maneira especial? A palavra de Deus, em Mateus, capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a gente aprende então aqui nessa palavra, na palavra de Deus, que a maneira que nós vemos as coisas é a maneira que vai reger a nossa vida. A Priscila talvez não consiga ver as situações que cercam a sua vida da maneira que eu vejo, da maneira que você que está aí na sua casa vê. Mas a Priscila vê da melhor maneira que existe. Ela vê as coisas de uma maneira especial, da maneira de Deus. Recordo-me de uma história onde a Bíblia narra um jovem moço, um rapaz que para muitas pessoas não tinha qualidades que poderiam louvar o seu nome. Mas ele via as coisas de forma diferente. Estou falando de Davi, um grande rei de Israel. E uma das situações que eu lembro é que um dia Davi foi levar ali um alimento para os seus irmãos e os seus irmãos estavam em batalha, estavam lutando pelo povo de Israel. E ele chegou naquela situação, naquele lugar, e ele viu ali um exército morrendo de medo, tremendo. Porque o exército olhava para frente e via uma situação de problema grandioso. E essa situação, esse problema tinha nome. E o nome desse problema era Golias. E Davi então se indignou com aquilo. Porque todo aquele exército, aqueles homens que foram treinados para lutar, olhavam para Golias como um grande problema. E não viam Golias como a grande oportunidade de glorificar o nome de Deus. E Davi, então, foi até o rei e pediu: Senhor, eu posso enfrentar aquele gigante? Imagino que naquele momento o rei começou a achar graça. E como você vai enfrentar aquele gigante? Você é tão pequeno e o meu exército aqui todo está se sentindo amedrontado em função daquele gigante, daquele grande problema. E Davi então falou: eu vou enfrentá-lo porque eu vou em nome do Senhor. E eu aprendo uma coisa muito especial com essa história, que Davi, assim como eu, como você, podemos ver as coisas de maneira diferente quando decidimos. Davi decidiu não ver Golias o problema. Davi decidiu ver Golias a forma de glorificar a Deus. A Priscila descobriu a forma de glorificar a Deus. Ela louva a Deus de uma maneira maravilhosa. Ela se dedica a isso e faz isso muito bem. Mas de que forma você tem visto, você tem se dedicado a ver as coisas que Deus faz na sua vida? Para muitas pessoas, ver a Deus é algo sobrenatural. Você precisa experimentar o milagre de Deus todos os dias. Mas para Priscila, ver a Deus
significa vencer cada obstáculo que passa e glorificar o nome de Deus através dessa vitória. Para Priscila, que talvez não veja as coisas como eu vejo, como você vê, com os olhos naturais, mas ela vê as coisas da maneira que Deus gostaria que ela realmente visse as coisas, com os olhos espirituais. E ela tem glorificado o nome de Deus em todas as áreas da sua vida, na sua família, na sua escola, com os seus relacionamentos, na sua dedicação a Deus, na igreja, em todos os ministérios que ela tem se envolvido. Mas eu queria perguntar para você, de que maneira você tem visto as coisas? Será que você consegue ver somente problemas diante de você? Será que você consegue ver somente as dificuldades, as angústias que têm tomado conta da sua vida? Ou você tem sido capaz de ter os olhos de Deus e glorificado a Deus, solucionando os problemas, as dificuldades? Talvez por nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso. Mas se você parar hoje, aí na tua sala, e pedir a Deus que te dê os seus olhos, os olhos espirituais, para ver as coisas de maneira diferente e se dedicar às coisas de maneira diferente, eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a ver as coisas como Ele vê. E esse problema, que parece ser o problema que vai destruir a sua vida, acaba se tornando a grande forma de glorificar o nome de Deus. E você vai fazer como Davi, entrar na história como alguém que viu as coisas de maneira diferente, a maneira de Deus. Se você deseja fazer isso, se você deseja ver as coisas da maneira que Deus vê, você precisa então entregar a sua vida ao Senhor. Desejar ver como Ele viu e fazer as coisas da maneira que Ele fez. Para isso, você precisa então colocar o seu joelho no chão e convidar: Senhor, entra na minha vida, no meu coração, passa a habitar em mim, porque eu desejo ver as coisas da maneira do Senhor. Que você consiga então ver as coisas da maneira do Senhor. E que Deus abençoe a sua vida. E que você possa a cada dia, vendo as coisas da maneira do Senhor, glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus, sempre lembrando a você o convite para conhecer aqui a nossa igreja. Você tem o endereço, os nossos dados na tela. Lembrando e aproveitando essa oportunidade dessa semana, em que estamos falando das pessoas especiais. Talvez você conheça alguém com alguma dificuldade motora, visual, auditiva. Entre em contato com a gente, você pode ligar no 3091-4324 para vir conhecer aqui o Ministério de Especiais da Primeira Igreja Batista. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus. Que Deus abençoe e até lá!